Está começando o programa que fortalece sua fé com palavras de esperança e amor. Este é o programa Respostas para a Vida, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Fique conosco. Quero saudar você, ouvinte, do programa Respostas para a Vida, que está indo ao ar pela Rádio Educadora aqui de Limeira. E também quero saudar você que está nos assistindo pelo canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Karen, eu sou membro da comunidade de Limeira, no bairro Boa Vista, no número 36. Os nossos cultos, eles acontecem todos os domingos, às 9 horas da manhã. E fica aqui um convite também para você que deseja conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade. E antes da gente começar a nossa mensagem de hoje, e aí o tema dela é Não Desista. Então fique aí até o final, quero dar esse desafio a você a estar conosco até o final dessa mensagem. E enquanto você ouvir um hino, eu gostaria de convidar a se inscrever no nosso canal e também curtir o vídeo, compartilhar com amigos e familiares. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer.
ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. É um tema um pouco complicado da gente falar, né? Não desista. A gente escuta aí, acredito eu, que por vários lugares, várias redes sociais, né? Este tema de não desistir. E de vários assuntos, né? Que a gente pode estar relacionando à nossa vida. Eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias. Nós vamos ler o nosso texto é no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhes logo falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Até aqui. Eu queria deixar aqui um relato rapidinho. Eu não sei se eu já compartilhei isso com vocês, que quando eu comecei a gravar o programa de rádio, e antes disso eu fui desafiada a estar fazendo um culto na nossa comunidade. E eu confesso para vocês que isso foi muito desafiador para mim. E no meio do caminho, eu tive muitas vontades de desistir deste desafio, desistir deste caminho que eu estava colocando para perseguir. E confesso que no meio eu fui tentando me aquietar, tentando conversar com Jesus para que ele me colocasse da melhor forma que ele gostaria. Porque a gente se sente muito incapaz quando vem um desafio, quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente acaba ficando com medo do que pode estar por vir. E eu lembro que eu falei com Jesus, pedindo para ele me orientar e falando assim: Senhor, eu vou pôr o pé, mas eu gostaria que o Senhor me colocasse o caminho. E cá estou eu, aqui falando para vocês com muita alegria. E assim, eu sou luterana de berço. E engraçado que desde quando eu era pequenininha, eu sempre li a Bíblia, escutei sobre a palavra, só que depois que eu comecei e eu abracei esse desafio com a ajuda do nosso Jesus, foi algo transformador na minha vida. Foi algo que houveram muitas mudanças. Eu comecei a ler muito mais a Bíblia, eu comecei a orar muito mais, ter muito mais intimidade com Jesus. E isso faz toda a diferença para também eu estar aqui e falando isso com vocês hoje. E como eu tenho aprendido, cada vez que eu
vou preparar uma mensagem aqui para vocês. Eu tento buscar informações, trazer algum ponto que possa ser importante na mensagem. E no texto que nós acabamos de ler, ele fala do barco. E o barco aonde? No meio do oceano. Aonde? Numa tempestade. Quem aqui nunca viveu uma tempestade na vida, né? E quando eu fui vendo esse texto e tentando me preparar para trazer a mensagem para vocês, eu ouvi uma informação que eu achei muito significativa, que eu não sabia. A palavra avião, ela faz parte da minha profissão. E eu fiquei sabendo que um avião, ele tem 2 momentos muito perigosos na hora que ele está decolando e também na hora que ele está pousando. Eu jurava que era somente na hora que pousasse, na hora que ele tocasse o solo, mas não. E nessa informação que eu vi, ele fala que um avião, quando ele vai fazer um voo internacional, ele tem que ir com toneladas de combustível. Só que se porventura, a hora que ele estiver fazendo a sua decolagem e minutos depois ele precisa houve alguma emergência ou ele precisa voltar atrás, ele precisa descartar boa parte deste combustível e ele é descartado no mar. Por quê? Porque se ele pousa, o risco de explosão é muito grande. Então ele precisa descartar boa parte do combustível para depois ele voltar. E eu fiquei pensando, que desperdício, além do combustível, também de voltar atrás de onde saiu. Mas para o caso do avião, essa situação é mais por uma situação de segurança. E o que eu queria colocar aqui para vocês hoje é que muitas vezes a gente se encontra no meio deste mar. Quando a gente vai começar a atravessar o oceano, a gente tem muito combustível, a gente tem força, a gente tem garra, só que às vezes a gente não consegue administrar o combustível que a gente vai perdendo. E pode ser que às vezes no meio do mar onde nós vamos estar, possam ocorrer tempestades, e é nessa parte que eu queria focar a nossa mensagem. Às vezes a gente tem tempestades acontecendo no meio, e onde tudo que é externo, terceiros, pessoas que estão fazendo com que nós desistimos do nosso caminho, do nosso projeto, do nosso desafio. E às vezes a gente já perdeu todo o gás, a gente está com aquela angústia, com aquele medo, e a gente já não sabe mais o que fazer e a gente acaba ficando perdido no meio dessa tempestade. E para vocês terem ideia, né? Para desistir é muito fácil. É só a gente voltar para trás. Muitas vezes vento da tempestade, elas são a favor, né? Dessa questão da gente desistir dos nossos desafios. E para a gente seguir adiante, para a gente seguir aonde a gente gostaria de chegar, onde é o nosso objetivo, os ventos parecem ser muito contrários. E que a gente acaba ficando com medo, com angústia, querendo desistir realmente de tudo. Eu quero perguntar para você, quantas tempestades você já desistiu? Às vezes a gente não consegue entender o motivo que nós estamos desistindo de muitas coisas. E desistir não vai te ajudar a você chegar no seu destino final. Desistir, ele não vai acalmar a sua tempestade. Ele não vai melhorar o seu caminho. Porque se você desiste, você tem o trabalho de voltar. E muitas vezes, se você tiver que
voltar a seguir adiante, você vai passar pelo mesmo caminho e talvez você possa passar pela mesma tempestade. Aí você pergunta assim para mim: mas Karen, tô no meio de uma tempestade, eu estou numa situação que a vontade é desistir de tudo que eu posso, de tudo que você está relacionando aí na sua vida, no momento que você está passando. A gente fala isso de relacionamentos, de compromissos, tudo. Às vezes a gente está no meio de uma tempestade e a gente não sabe mais para onde ir, porque a gente não enxerga o nosso destino. E estudando a palavra, como é incrível, né? Que a Bíblia, o famoso livro preto, ele tem tudo ali que nos ensina e que nos capacita a tomar decisões sábias. E se a gente for olhar no nosso texto, um pouquinho antes dos versículos que a gente acabou de ler, Jesus, ele fica sabendo da morte de João Batista. João Batista, para quem não sabe, era primo de Jesus, filho de Isabel, e ele que passou a informação do ministério, iniciou a informação do ministério de Jesus na terra. E quando ele fica sabendo dessa notícia, e é justo num momento que Jesus está no auge, né, vamos dizer aqui, da carreira dele, né, aqui na terra, na parte de curar as pessoas, das parábolas que ele contava, de tudo que Jesus estava fazendo na terra. Multidões perseguiam Jesus, multidões queriam estar perto dele, ouvir da palavra dele. Só que quando ele recebe essa notícia, ele teria todos os motivos do mundo para ele desistir do objetivo dele aqui na terra. A gente sabe que ele não seria capaz disso, mas para nós, como seres humanos, a gente poderia dizer que sim, seria possível ter uma desistência do objetivo que ele veio na terra. E quando ele recebe essa notícia, o que ele faz? Ele entra dentro de um barco e ele vai sozinho para o meio do oceano, sem ninguém. Nesse barco não tem os seus discípulos, Pedro, João, Marcos, não tem. E engraçado que não foi ninguém com ele e não tem relatos do que aconteceu. A gente pode muitas vezes achar que ele estava muito triste, provavelmente chorou muito, deve ter tido muita angústia naquele momento. Só que tem uma coisa, quando ele voltou, ele estava com o coração renovado. E é aqui que a gente precisa pensar, que mesmo nas maiores dificuldades de notícias que Jesus recebeu naquele momento, ele não desistiu, e sim, ele fez uma pausa. E é isso que eu queria falar para você. Toda vez que você pensar em desistir, deixa o desistir para depois. Ou melhor, deixa o desistir para lá. Não ligue para o desistir. Faça uma pausa. Coloca a vida em ordem. Tente se encontrar mais com o nosso Jesus. Peça orientação a Ele. Que foi o que Ele fez. Ele deu uma pausa. E naquele dia, quando ele voltou com o coração mais renovado, na Bíblia conta que naquele dia todos os doentes foram sarados. E é incrível que quando eu li isso, eu vi uma frase onde fala que é impossível você ser bênção na vida de alguém com um coração corrompido, com um coração triste e amargurado. Por isso que é bom, se você pensar em desistir, em dar uma pausa.
porque muitas vezes essa pausa, ela pode salvar relacionamentos, ela pode salvar amizades, e você pode ser bênção na vida de outras pessoas e também das que estão ao seu redor. E eu gostaria de deixar uma frase aqui muito significativa que eu li durante todo o preparo dessa mensagem de hoje. E assim, eu queria lançar um desafio para você. Pega essa frase, escreve ela num papel, ela não é difícil. Qualquer coisa você volta um pouquinho o vídeo. Pega essa frase, escreve num papel e ela fala assim, ó: na tempestade que você está passando, na tempestade que muitas vezes você tem medo, você tem angústias, você quer desistir. Existe um Deus que acalma a tempestade e caminha sobre as águas. É neste Deus que eu gostaria que você colocasse a sua confiança quando você estiver passando por essas tribulações. Não desista e, se for preciso, dê uma pausa. Queria convidar você agora para a gente ter um momento de oração. Bondoso Deus, obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ensina que muitas vezes nós precisamos dar uma pausa, nós precisamos respirar e pedir por orientação sua. Obrigada porque nós temos esta oportunidade. Que o Senhor abençoe quem está ouvindo neste momento, faça com que, se for necessário, eles também possam dar uma pausa e não desistir do caminho que eles têm a percorrer, porque eu tenho certeza que o Senhor fará milagres na vida de quem está ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, Mas então eu